No dia 6 de novembro de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que dividiu o Brasil em dois. De um lado, parlamentares celebraram nas redes sociais com a hashtag Vitória da Vida. Do outro, movimentos sociais protestaram com o grito Criança não é mãe. O placar? 317 votos a favor, 111 contra. Mas afinal, o que está em jogo no PDL 3/2025? Por que este projeto gerou tanta polêmica? E quais são os argumentos de cada lado? Neste vídeo, vamos apresentar todos os pontos de vista, sem tomar partido, porque aqui você forma sua própria opinião. Para entender a polêmica, precisamos primeiro entender o que é o PDL 3/2025. Significa Projeto de Decreto Legislativo. Ele foi apresentado pela deputada Criston Nieto, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, junto com outros parlamentares. O objetivo? Suspender uma resolução criada pelo CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas que resolução era essa? A Resolução 258, publicada em janeiro de 2025, estabelecia diretrizes, ou seja, orientações, sobre como o sistema de saúde deve atender crianças e adolescentes vítimas de violência sexual que buscam realizar o aborto legal. Importante, o aborto já é permitido por lei no Brasil em 3 situações desde 1940. Primeiro, quando a gravidez resulta de estupro. Segundo, quando há risco de morte para a gestante. Terceiro, quando o feto tem anencefalia, uma má formação grave. A resolução do CONANDA não criou novas leis, ela apenas organizou como esses atendimentos deveriam funcionar na prática. Entre os pontos principais da resolução: atendimento prioritário e humanizado, dispensa de boletim de ocorrência, dispensa de autorização dos pais em casos suspeitos de violência familiar, proibição de recusa por dúvida sobre o relato da vítima. O PDL 3/2025 quer cancelar essas diretrizes. Agora vamos entender os argumentos de quem votou a favor do PDL 3/2025 e defende a suspensão da resolução do CONANDA. O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, foi o relator favorável ao projeto. Segundo ele, o CONANDA extrapolou suas funções. Nas palavras do deputado, o CONANDA não tem poder de legislar. Legislar sobre o aborto é prerrogativa do Legislativo. Para os defensores do PDL, a resolução criou regras que vão além do que a lei permite. Os principais pontos de crítica são: primeiro, a dispensa de boletim de ocorrência. Para os parlamentares favoráveis, exigir o BO é importante para identificar e punir o criminoso. Sem ele, argumentam, o estuprador fica impune. Segundo, a dispensa de autorização dos pais. O relator Luiz Gastão defendeu que menores de 16 anos não têm autonomia para tomar decisões sozinhas. Para ele, os pais devem participar, exceto em casos comprovados de violência familiar, o que deveria ser decidido por um juiz. Terceiro, a ausência de limite de tempo gestacional. Críticos afirmam que a resolução não estabelece até quando o aborto pode ser realizado, o que, segundo eles, permitiria procedimentos em gestações avançadas. Quarto, a questão da vida do nascituro. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, declarou: o parlamento mostrou que o Brasil ainda tem limite moral. Nenhum decreto pode se sobrepor ao direito mais sagrado de todos, o direito à vida. O deputado Dr. Luiz Ovando, do Progressistas do Mato Grosso do Sul, afirmou que a resolução abria caminho para o aborto através da ideologia da morte travestida de direito, e que a bancada evangélica se levantou e derrotou a cultura da morte. Para esses parlamentares, a aprovação do PDL representa defesa das prerrogativas do Congresso, proteção da vida desde a concepção, respeito aos valores morais e religiosos da maioria da população, garantia da participação dos pais nas decisões sobre seus filhos. A bancada cristã, formada por evangélicos e católicos, foi fundamental para a aprovação, representando mais de 300 deputados.
Agora vamos entender os argumentos de quem votou contra o PDL 3/2025 e defende a manutenção da resolução do Conanda. Para os opositores do projeto, a aprovação representa um grave retrocesso nos direitos de crianças vítimas de violência sexual. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que a norma garante escuta e proteção, e que negar isso é revitimizar as meninas. Os principais argumentos contra o PDL são: primeiro, dados alarmantes. Entre 2013 e 2023, mais de 232 mil meninas de até 14 anos tiveram filhos no Brasil. Como a lei considera qualquer relação sexual com menores de 14 anos como estupro de vulnerável, todas essas gestações são resultado de crime. Porém, no mesmo período, apenas 154 meninas tiveram acesso ao aborto legal em 2023. Para os críticos do PDL, isso mostra que o acesso já é extremamente difícil, e a revogação da resolução vai piorar ainda mais. Segundo, a questão do boletim de ocorrência. Movimentos de direitos humanos argumentam que, na maioria dos casos, 84% segundo dados, o abusador é alguém da família ou conhecido. Exigir BO pode expor a criança a mais perigo e intimidação dentro de casa. Terceiro, o trauma adicional. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio, destacou: criança não é mãe e estuprador não é pai. Para os opositores, forçar uma criança a levar uma gravidez resultante de violência é uma segunda violência. Quarto, risco à saúde. Dados da campanha Criança Não é Mãe mostram que, entre 2018 e 2023, uma menina de 10 a 19 anos morreu por semana devido a complicações na gestação. Crianças e adolescentes têm maior risco de eclâmpsia e outras complicações graves. Quinto, a resolução não criava leis novas. Especialistas jurídicos argumentam que o Conanda apenas organizou protocolos de atendimento para garantir direitos já previstos em lei desde 1940. O Ministério das Mulheres e o Ministério dos Direitos Humanos emitiram notas afirmando que o PDL cria um vácuo que dificulta o acesso das vítimas ao atendimento. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, classificou a aprovação como o Congresso inimigo do povo, reafirmando seu ódio à vida das crianças e mulheres brasileiras. Celebridades como Anitta e Luana Piovani também se posicionaram contra, com Piovani chamando a proposta de PDL da pedofilia. Entidades protocolaram denúncia na ONU, alegando que o PDL viola direitos humanos fundamentais. Para além dos argumentos específicos, este debate revela tensões profundas na sociedade brasileira. De um lado, valores religiosos e a defesa da vida desde a concepção. Do outro, direitos humanos e proteção de crianças vítimas de violência. De um lado, a defesa da família e do papel dos pais. Do outro, a proteção de meninas em situação de vulnerabilidade extrema. De um lado, a preocupação com o que chamam de banalização do aborto. Do outro, o argumento de que o acesso já é extremamente restrito. Alguns números ajudam a dimensionar o problema. O Brasil registra um estupro a cada 6 minutos. 75% das vítimas têm menos de 18 anos. E destas, 61,6% têm até 13 anos. Em 2024, o país bateu o recorde de estupros desde que os dados começaram a ser coletados. 87.545 vítimas em um ano. A taxa de evasão escolar entre adolescentes sem filhos é de 5%. Entre aquelas que se tornam mães precocemente, esse número salta para 47%. Por outro lado, grupos religiosos representam uma parcela significativa da população brasileira. Mais de 80% se declaram cristãos. E seus valores morais também fazem parte do debate democrático. A questão é: como equilibrar diferentes valores em uma sociedade plural? Como proteger crianças e, ao mesmo tempo, respeitar convicções profundas de milhões de brasileiros? O PDL 3/2025 foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas a história não termina aqui. Agora o projeto vai para o Senado Federal.
Os senadores terão que decidir: confirmam a decisão da Câmara ou rejeitam o projeto. Se o Senado confirmar, a Resolução 258 do CONANDA perde definitivamente seus efeitos. Se rejeitar, a resolução volta a valer. Enquanto isso, mobilizações acontecem dos dois lados. Movimentos como Criança Não é Mãe organizaram abaixo-assinados e protestos. A bancada cristã articula apoio no Senado para manter a aprovação. O governo federal, através dos Ministérios das Mulheres e dos Direitos Humanos, manifestou preocupação oficial com o PDL. E a sociedade civil permanece dividida. O debate está longe de terminar. O PDL 3/2025 é mais do que um projeto legislativo. É um espelho das tensões, valores e desafios de uma sociedade democrática e diversa. De um lado, a defesa da vida e dos valores morais. Do outro, a proteção de crianças vítimas de violência e seus direitos fundamentais. Não há respostas fáceis, não há consenso. O que apresentamos aqui foram os fatos, os números e os argumentos de cada lado. Sem filtro, sem posicionamento. Agora cabe a você refletir, pesquisar mais se quiser e formar sua própria opinião. Porque em uma democracia, o debate não termina no Congresso. Ele continua em cada um de nós. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o tema, deixe seu like. Se discorda de algum ponto ou quer acrescentar algo, comente abaixo. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer todos os lados desta história. E continue questionando. Continue buscando informação. Continue pensando por si mesmo. Até o próximo debate.